não ultrapassa. Irmão, pode passar. Realizar todos os atos em Maria. Nossa Senhora é o verdadeiro paraíso terreno do novo Adão. Jesus, durante 9 meses, operou maravilhas neste novo paraíso e produziu todas as riquezas com grande generosidade. Amados irmãos, aqui foi o que eu mais gostei de estudar esses tópicos, né, que fala sobre a realização dos nossos atos. Essa foi a que eu mais gostei, porque eu me senti dentro do coração de Maria, eu me senti acolhido por Nossa Senhora, sendo bem sincero. Tanto quando eu estava preparando, eu fui escrevendo aqui, eu estava lendo o tratado, e eu li, eu acredito que umas 2 vezes essa mesma parte, e eu estava escrevendo aqui e sentia que precisava disso para vocês. Então, realizar todos os atos em Maria é ser cuidado dentro do coração, do seu coração, santo coração. Realizar todos os atos em Maria, permanecer nela e em seu Filho Jesus Cristo. E permanecendo neles, amados irmãos, permanecendo em Jesus, em Maria, nós alcançamos a graça, eu posso dizer graça, de cometer erros consideráveis. O que é isso? Pecados grandes, pecados graves. Olha, presta atenção, amados irmãos, vocês que estão aí. Se nós permanecemos em Jesus e permanecemos em Maria, nós estamos caminhando num caminho tão sincero e tão real que os pecados mortais, que são ofensas a Deus, ainda mais, né? Porque o pecado é uma ofensa a Deus, mas os pecados mortais ainda mais são evitados, entendeu? São muito evitados. E é possível, gente. Por mais que eu diga que eu sou pecador, que todo mundo é pecador, né? Como de fato somos, nós também temos um caminho que o próprio Senhor nos dá e que Nossa Senhora também nos oferece de viver uma vida de santidade e uma proposta da mesma vida de santidade sem cair em erros consideráveis. O que consiste, mais irmãos? O que é o pecado grave? A matéria é grave, óbvio. Para ser um pecado grave, você precisa reconhecer a matéria. A matéria é grave, né? E também tem o pleno consentimento, ou seja, você faz porque você quer mesmo, você está ali consentindo com o seu ato, e porque você conhece. Então, são essas três matérias para se distinguir um pecado mortal de um pecado venial. Então, se eu não quero fugir do assunto aqui da formação. Então, se você está caminhando com Maria e com Jesus, em Maria, perdão, não é nem com, perdão, em Maria e em Jesus, os erros consideráveis, que são estas faltas graves, elas são evitadas. Por quê? Porque se você está em Maria e em Jesus, os seus pensamentos, como diz a música, só devem viver em Jesus e em Maria. Né? Tem aquela música, meu pensamento vive em você. Essa música tem que fazer sentido na nossa vida. Ela é uma música protestante, né? A título de curiosidade. Mas essa frase, né, o nosso pensamento viver em Jesus, deve ser um pensamento constante nosso, né? Viver nos pensamentos de Jesus. Pensar como Jesus pensou, como já dizia a outra música do Padre Zezinho, né? Então, se nós permanecemos em Maria e em Jesus, os nossos atos mudam consequentemente, ou seja, o nosso pleno consentimento vai ser em realizar as obras de Jesus, as obras de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso pleno conhecimento vai permitir com que, por mais que a gente conheça que aquilo é errado, a gente não vai praticar não só porque a gente não quer, mas porque nós estamos em Jesus e em Maria, entenderam? E estando em Jesus e Maria, nós facilmente vamos conseguir distinguir a matéria, né? Se é grave ou se é leve. Então, deixa eu ver aqui. Isso aí mesmo. Jesus, durante 9 meses, operou maravilhas neste novo paraíso e produziu todas as riquezas com grande generosidade. O que é que essa parte quer dizer? É que quando Jesus estava, durante 9 meses, no ventre de Nossa Senhora, ele
pôde produzir ali todas as riquezas com grande generosidade. Ou seja, mesmo estando ali, Jesus, ele realizou, ele operou, estando em Maria. Lembra aquele episódio lá, quando Maria chegou na casa de Isabel e a criança estremeceu no ventre e a ação do Espírito Santo, da glória de Deus, agiu na casa e na vida de Isabel. Então, Jesus, dentro do seio de Maria, dentro do ventre de Maria, realizou o milagre. Assim, portanto, amados irmãos, Jesus quer que nós, consagrados à Virgem Maria, vocês, futuros consagrados à Virgem Maria, e vocês que estão renovando as consagrações, ele quer, o Senhor Jesus quer que nós, a partir de hoje, ou se já depositamos, que depositemos mais ainda, os nossos atos em Maria. Porque estando no coração de Maria, também estaremos fazendo coisas boas, novas coisas e mudando de vida. É uma metanoia, uma mudança de pensamentos. É isso aí mesmo. 262. Eu acho que eu até ia ler aqui, acabei me esquecendo. Só um momento. Isso tá aqui. O Espírito Santo, pela boca dos Santos Padres, também chama a Santíssima Virgem de a porta oriental, por onde o grande sacerdote Jesus Cristo entra e sai do mundo. Por ela entrou a primeira vez e por ela virá a segunda vez. O santuário da divindade, o repouso da Trindade Santíssima, o trono de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus, o templo de Deus, o mundo de Deus. Todos estes diferentes epítetos e louvores são muito verdadeiros, atendendo às diversas maravilhas e graças que o Altíssimo operou em Maria. Oh, que riquezas! Oh, que glória! Oh, que prazer! Oh, que felicidade poder entrar e permanecer em Maria, onde o Altíssimo colocou o trono da sua glória suprema. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então, permanecer em Maria é tudo isso, é você estar no mundo de Deus, é estar na graça de Deus, como Maria, né? Tem todos esses, digamos, eu não vou falar virtudes, né? Porque virtude é outra coisa, mas possui todas essas... Meu Deus, deixa eu até ler como é que tá aqui. Pronto. Esses nomes, né? Que até ele fala aqui, os chamados, né? Como os santos chamam Maria, né? Então, pulando aqui. Pode pular, viu, irmão? O outro, para outra parte. E agora, vamos para, para. Realizar todos os atos para Maria. Como escravos, devemos nos confiar a ela e, por meio do nosso serviço, para alcançar a união íntima com Jesus Cristo. Ou seja, é o nosso serviço, tudo feito para Maria, né? Para alcançar a união íntima com Jesus Cristo. Eu acredito que todo mundo conseguiu entender. Ou seja, como escravos, como consagrados a Nossa Senhora, aquilo que nós fazemos ou que vamos fazer deve ser realizados para Maria, né? Para assim nós alcançarmos uma comunhão, né? Em outros termos, né? Em união, a comunhão. Para quem não, eu acredito que todo mundo sabe, né? A comunhão ela só acontece no mínimo entre duas pessoas, né? Não se pode ter uma comunhão sozinho, né? Então, essa união, essa comunhão íntima com Jesus Cristo. Temos o dever de defender seus privilégios. Perdão, temos o dever de defender seus privilégios, o dever de conservar a sua glória, o dever de incentivar todo mundo a seu serviço e a esta verdadeira devoção. Ou seja, aí já encaixa o que eu falei lá no primeiro slide, né, sobre o testemunho, né? Ou foi o primeiro ou foi o terceiro, por causa da cadeia, né? É sobre o testemunho que nós damos. É muito importante essa prática. Eu acredito que se encaixa até como prática exterior, né? Não acredito. Elas realmente se encaixam como prática
exterior, né? Aquilo que você faz, aquilo que você propaga, né? Não tem como você ser consagrado a Nossa Senhora sem antes você propagar, né? Sem antes você se preparar e, quando se consagrar, propagar esta devoção à Nossa Senhora. O dever de falar e gritar contra todos os que deturparem sua devoção para ofender seu filho. Ou seja, gente, você que quer ser consagrado, você que quer ser consagrada, deve ter em mente que não é somente usar a cadeia, é você também estar pronto para defender. Sempre um consagrado ele tem que sempre estudar sobre Maria, sempre estudar, porque gente, se alguém chegar para você e falar ali alguma heresia ou falar que você está ali servindo porque tem gente que fala isso, gente, que a gente serve o demônio, porque a gente olha para a imagem, reza Ave Maria, se ajoelha diante da imagem, está rezando para o demônio. Tem gente que fala isso, viu? Eu acredito que quase todo mundo deve ter presenciado isso alguma vez na vida. Pelo menos não presencialmente, ou não na frente, mas pelo menos pelas redes sociais. Mas tem gente que fala isso, gente. E sendo consagrado a Nossa Senhora, a gente tem que saber defender os valores da nossa consagração. A gente tem que saber defender aquela fé que nós confiamos, né? Então é isso. A gente deve gritar contra todos aqueles que quiserem derrubar a nossa consagração, né? Então a gente tem que sempre, como eu falei lá nos outros slides, né? Permanecer firmes na fé, no propósito da nossa consagração e mais uma vez uma ressalva, se nós não rezarmos, viu? Por embora a coroazinha, acho, coroinha, Nossa Senhora, esqueci aqui como falar. Eu sempre me perco nessa palavra. Por mais que ela não seja, não deve ser obrigatória, né, que não seja obrigatória, mas que não deve se tornar algo obrigatório. O que ele quer dizer é que você não tem que ter isso como se fosse um peso, né? Por mais que você não reze todos os dias, é importante demais você rezar. É como se fosse isso. Nós, graças, temos que rezar pelos um texto todos os dias, né? Porque se você não rezar, você vai estar muito propenso a cair, né? Cair no pecado, a cair nas tentações, nas misérias, que nós mesmos, por natureza, por sermos pecadores, estamos sujeitos. Amém? Devemos esperar. Só um momento. Ainda continuando. Devemos esperar como recompensa pelos pequenos serviços. Não pedi nem para subir, né? Esperar como recompensa pelos pequenos serviços que prestamos a ela, a honrar de pertencer à tão amável princesa, a felicidade com ela estarmos unidos, com ela, perdão, estarmos unidos a Jesus Cristo. Ou seja, devemos esperar essa recompensa. Não é errado a gente esperar essa recompensa de que pelos pequenos serviços, ou seja, aquilo que por mais que seja pequeno, que por mais que seja grande para nós, né, e seja pequeno, porque ainda é pequeno, né, para o mérito e o nosso Senhor Jesus, a dignidade de Jesus, né, a do nosso Rei e de Nossa Senhora, nossa amável princesa, como é citado aqui, e a felicidade com ela está unidos a Jesus Cristo, né? Então, não há outra felicidade, amados irmãos, que um consagrado deve ser a mesma felicidade de você, viu? De nós consagrados, perdão. Estarmos unidos a Jesus e a Maria. Não deve ter outra felicidade maior do que essa, né? Nós consagrados somos chamados a sermos felizes dessa forma. Estamos unidos com Jesus, com Maria. Ou não? Então, aqui temos algumas orientações. No próximo slide temos algumas orientações. Já vai pular, já. Esperando aqui ele pular. Enquanto ele não vai pulando aqui o slide, eu acabei percebendo, por isso que eu anotei. Eu acabei esquecendo, porque eu estava olhando só para cá. E eu vou falar bem rapidinho, prometo não ser falar demais. Eu esqueci de falar, gente, do mistério da encarnação e do texto, ou do rosário, e do Magnífica, certo? Voltando aqui um pouquinho, certo, gente? O mistério da encarnação, gente, consiste em nós, como consagrados, termos uma grande devoção pelo nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, como diz aqui no tratado, porque foi por meio dela
de Maria que Jesus veio a nós. Então, foi por Maria que a salvação chegou a nós. E como essa salvação chegou no dia 25 de dezembro e pela encarnação do Verbo, uma das nossas maiores devoções deve ser a encarnação do Verbo, que foi somente pela encarnação do Verbo que Nossa Senhora participou do plano da salvação de Jesus. Perdão, tira essa palavra somente, gente. Senão se torna até errado falar isso. Porque Nossa Senhora participou de todo o plano, em todos os momentos. Até na crucifixão e morte de Jesus. Mas, digamos que de forma primária, digamos assim. Primária não. Primária. De forma, assim, como se fosse uma abertura, né? O primeiro passo, perdão, desse plano, né, executado por Maria na salvação, além de seu sim, né, de seu sim para a vontade de Deus, que foi na encarnação do Verbo, né, a gente fala até o dia que foi dia 25 agora, foi a anunciação do anjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria, dia 25 de março. Então, ali foi o primeiro passo, mas de forma mais concreta, o plano se concretizou ali, o plano de Deus se concretizou com mais afinco na encarnação, né, de Jesus ali, no nascimento de Jesus. E foi naquele momento ali que Nossa Senhora deu à luz a salvação. Então, é por isso que nós devemos ter como devoção esse mistério da encarnação, certo? O texto ou o rosário, gente, aqui eu queria abrir um parêntese para vocês, sobre a confraria, né? Para quem leu, que eu acredito que todo mundo leu, né? Porque todo mundo já estudou, como o nosso irmão Abicael falou, no livro do Segredo do Santíssimo Rosário, a gente vê até sobre o Bem-aventurado Alano, né? Ele vai falar sobre uma revelação de Nossa Senhora para que ele fizesse uma confraria, ou seja, uma irmandade, né? Como se fossem umas pessoas que estivessem ali para fazer os pedidos de Nossa Senhora de Fátima, né? Perdão, deixa eu ver até aqui, saber se era da Virgem de Fátima mesmo. Não, porque a Virgem de Fátima foi agora, né? De 1917. Ah, não. Aqui é o atual. Perdão. Voltando aqui para a nossa formação. Então, a confraria é como se fosse uma irmandade. Se dá um exemplo ainda mais próximo, eu acho que todo mundo conhece lá no Maracanãú, tem a Irmandade Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Essa Irmandade é como se fosse uma confraria. São irmãs e irmãos também, não é só mulheres, que participam de um determinado encontro de tanto de consagração, porque eles também têm um método próprio de consagração, eles lá na Irmandade Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, como também de orações, como a reza do Santo Terço e das 1000 Ave-Marias, todo primeiro sábado do mês, se eu não estou enganado. Então, eles são como se fosse uma confraria, né? É um conjunto, né? São pessoas que estão ali para rezar. Então, a confraria é isso, né? Então, o que eu quero dizer com confraria? Eu acabei falando sobre confraria, né? É o terço ou rosário. O que você é chamado como consagrado? Rezar o terço, todos os dias. E o rosário também. Só que o rosário é um negócio mais assim, diferente de se entender. Então, é como fala aqui, eu vou até ler para não ler errado. Vou falar errado, perdão. Isso aí na encarnação. Tá aqui, ó. Só um momento. Só um momentinho. Tô procurando aqui, gente. E eu não acabei não marcando. Não perde aí, em nome de Jesus, o fio da meada.
nem sei se é a palavra correta. Mas a gente não deve rezar como se tivesse ali só repetir palavras, né? Então, essa é a obrigação de cada consagrado. E mesmo se tiverdes tempo, o rosário cotidiano. Se o fizerdes, bem dirá na hora da morte, o dia e o momento em que acreditastes. Ou seja, gente, ele já fala aqui, ó, você é pecado você deixar de rezar o rosário? Não, não é. Entendeu? Agora, é errado você se comprometer em rezar o rosário e não terminar o rosário. Aí é errado, né? Mas você tem que fazer o quê? Se você quer um consagrado, se você é um consagrado, quer se consagrar, você tem que começar logo agora, a rezar o texto, ter uma prática, como é que eu posso dizer? Uma vida de oração, rezando o texto, sendo fiel, consagrado, consagradinho lá, poder rezar o rosário, né? Mas se você não conseguiu ainda gerir, organizar o seu tempo, é melhor que você reze um texto. Tem um santo que diz, né? Não sei se é o próprio São Luís Maria Grião de Montfort, ou se foi São Padre Pio, mas ele fala, mais vale uma Ave Maria bem rezada do que 1000 Ave Marias, né? Então, se você rezar bem rezado uma Ave Maria, vai valer mais do que 1000 Ave Marias que você rezou sem, assim, mal rezadas, digamos assim, né? Então, é isso. Você tem que rezar o terço, né? Como devoção primária, né? Como todos os dias, né? Você tem que fazer isso não por obrigação, mas por amor, como eu já falei muitas vezes, para não ficar maçante, eu não vou ficar repetindo, né? E eu nem sei se eu repeti muitas vezes. Mas enfim, se eu tiver repetido, desculpa. E rezar o rosário quando você se ajeitar e se comprometer quando realmente for rezar o rosário. Se você sabe que o dia está ali extenuante, está ali corrido, você não vai rezar o rosário direito, melhor você parar, dedicar um tempinho e rezar o texto bem rezadinho do que você rezar o rosário e acabar se perdendo todo. Amém? Todo mundo entendeu tudo até agora, gente? Eu não estou falando rápido, vocês estão conseguindo mesmo compreender tudo? Às vezes eu não consigo me controlar, gente. Desculpa. Graças a Deus. A tia Erivanda, tá dando tudo certo aí? Eu acho que a André também tá. Ah, amém. Mas enfim, se você não estiver entendendo, irmãos, se vocês não estiverem entendendo, vai ficar gravado, né? Até onde eu sei. Fica gravado aqui. Após, perdão, Magnífica, né? Então, eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo já presenciou, mas lá no Tabapuá, na igreja do Tabapuá, o Padre Brandão, né? Se não me engano, ele sempre gosta de rezar, sempre reza, né? Depois da comunhão, a oração magnífica, né? Ou seja, o cântico lá de Lucas, capítulo 1, não estou lembrado aqui qual é o versículo, gente, me perdoem, mas que fala: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, né? Então, é o cântico de Maria, né? O Magnífica. E eu vou até ler do jeito que está aqui, para também não errar. Capítulo 8, Magnífica. Para agradecer a Deus as graças que concedeu à Santíssima Virgem, as almas escolhidas dirão muitas vezes o Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Maria e de vários outros santos. Ou seja, amados irmãos, como forma de agradecimento, nós devemos sempre recitar esta oração, que nada mais nada e que não é nada mais do que, perdão, corrigindo o que eu falei, que é um texto tão lindo de ser rezado, gente, e de ser cantado. Eu, particularmente, eu gosto muito de cantar o Magnífica, gente, muito. Porque as palavras parecem que tocam a pessoa à medida em que você vai cantando. Entra no seu coração de maneira assim tão sobrenatural, principalmente quando você fecha os seus olhos, gente. Então, é uma experiência sobrenatural, magnífica, né?
Acho que todo mundo já passou por essa experiência. E o Magnífico, como eu falei, é um cântico de agradecimento. Por isso que o padre, e por isso que em muitos lugares, é feito após a comunhão. Né? E o desapego ao mundo. O desapego ao mundo, né? Então, vou até ler do jeito que está aqui também, para não ler aqui. Ou não falar de maneira. Então, o desprezo, melhor dizendo, e desapego, né? Bem dizer. Os fiéis servidores é a sétima prática, viu, gente? Devem desprezar, odiar e fugir muito do mundo corrupto e servir-se das práticas de desprezo do mundo que iniciamos na primeira parte. Fugir do mundo, das coisas do mundo, do que o mundo nos oferece, gente. Porque o mundo tem a nos oferecer muitas coisas que são contrárias à vontade de Deus e à vontade de Nossa Senhora. Enquanto muitas pessoas usam roupas inadequadas, não julgando nem sendo preconceituoso, certo, gente? Mas enquanto muitas pessoas gostam de usar, a gente não vai poder usar para não ferir, não ser causa de queda para as outras pessoas. Conseguiram compreender? A gente não vai fazer o uso. É como o São Paulo falou, né? Vou citar aqui até o exemplo lá do, acredito que é de 1 Coríntios, que ele vai falar sobre a carne imolada aos ídolos. Eu não vou comer a carne. Eu poderia muito bem comer, mas eu não vou comer porque eu não quero ser canal de escândalo para para os pequeninos de Deus. É claro que o desprezo ao mundo, de certa forma, não envolve tanto isso que eu falei agora de São Paulo, porque certas coisas do mundo realmente não fazem mal somente para as pessoas que olham, mas para nós também. Então, é claro que eu não vou deixar de usar uma roupa assim indecente só porque o outro está vendo, né? Até porque de fato realmente seria um constrangimento, mas também porque isso não nos santifica. Eu só utilizei a palavra de São Paulo para dizer para vocês que determinadas coisas nós não fazemos para não ferir a visão, né? A, o olhar do outro, né? Então, a vida do consagrado, gente, você que vai se consagrar, né? Que você não se consagrou ainda, né? Ou alguns, perdão, né? Tem alguns que vão renovar agora, mas você que não se consagrou ainda, você tem que ter ciência de que é isso. A vida do consagrado é uma entrega total, é uma entrega que a gente olha assim, nossa, é muito bom ser consagrado, mas é certo, é muito bom, mas existem exigências da mesma consagração para com o consagrado. E esta exigência deve ser bem observada, viu? Depois que se consagrar, não há mais volta. Então, amados irmãos, chegamos ao fim da formação, certo? E tem lá a última parte, né, que eu até pedi para o irmão colocar. As orientações e práticas da consagração. Acredito que vai ser no dia 13. Eu acredito que ele numerou aqui, né? Deve ter numerado aqui. Tá certinho. Do dia 13 do 4 até o dia 25 do 4, os 12 dias preliminares do desapego do espírito mundano. Ou seja, gente, eu não falei isso para vocês, mas aqui no tratado tem escrito sobre estes 12 dias, viu? São as orientações que São Luís Maria Guion de Montfort dá. Esses dias de desapego servem para nos desprender das coisas que o mundo oferece, como eu falei ainda agora, ainda há pouco, certo? E nesse ínterim, nós vamos estar rezando o Ave Maris Stella, não sei falar assim, mas esqueci até o nome, gente, da oração, que aqui está em latim, né? Ave Estrela do Mar, muito obrigado, é verdade. E invocação ao Espírito Santo. Então, tem aquela invocação que não é a ladainha, o Espírito Santo, a ladainha, o Espírito Santo é uma coisa, a invocação ao Espírito Santo é outra. E tem aqui no tratado, viu, gente?
no meu, que é dessa edição aqui, ó, vai ter lá no... Deixa eu ver aqui. No apêndice 1, que é lá na página 185. E nos outros demais tratados você pode encontrar lá no finalzinho, viu? Depois do suplemento B, que é a carta, que a irmã até falou lá em cima. Então, você vai encontrar a invocação ao Espírito. E é todo dia, viu? Todo dia até o dia 25 do 4. No dia 25 do 4, que é a primeira semana, é o conhecimento de si mesmo. E outra coisa, não tem aqui, viu, gente? Mas é um conselho de São Luís Maria Grignion Montfort. Todos os dias você falar nessa semana, viu? Exclusivamente nessa semana. Que eu me conheça. Sempre nas suas orações você falar. E repetir várias vezes no dia, viu, gente? Que eu me conheça, que eu me conheça, que eu me conheça. Aí fala para Jesus também, Senhor, que eu te conheça, que eu te conheça, que eu te conheça. Isso, eu acredito que era iluminado pela sabedoria, né, de Santo Agostinho, que é responsável pela patrística da igreja, né, ou da filosofia. A ladainha do Espírito Santo, não, perdão, reza Ave Estrela do Mar, novamente, né, Ave Maris Estela, Maris Estela, é isso aí mesmo. E a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Essa é a primeira semana. Segunda semana, o conhecimento da Santíssima Virgem. Você pode falar, Nossa Senhora, que eu te conheça. Mãe, que eu te conheça. Maria, que eu te conheça. Ave Maris Estela. Né? Ave Estrela do Mar. Ladainha do Espírito Santo, ladainha de Nossa Senhora e rezar um rosário ou pelo menos um terço. Aí entra naquela história lá que eu já expliquei para vocês, que está gravado aí, né? E que você pode voltar, né? Sobre o texto. Né? Você reza o texto como obrigação, mas se você puder rezar um rosário, você reza sim, que também é importante, tá bom? E eu aconselho a rezar o rosário, viu, gente? Porque que, claro, né? Quem vai ver é você aí no seu dia a dia, né? Mas eu aconselho você a rezar o rosário porque é uma experiência e tanto. Depois que eu li o livro, né, do Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, eu mudei muito a minha opinião sobre muita coisa do Rosário, gente, muita. Então eu passei a amar mais o Rosário. A terceira semana, por fim, do dia 7 do 5, né, até o dia 13 do 5, a ladainha do Espírito Santo, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus e a oração de Santo Agostinho. O conhecimento de Jesus Cristo. Aí, reiterando, gente, não é naquela hora lá não, viu? Na primeira semana. Na primeira semana você fala que eu me conheça, que eu me conheça. Aí, na terceira semana é que você fala que eu te conheça, Jesus. Que eu te conheça, Jesus. Sempre, todo dia. Tá lavando a louça? Senhor, que eu te conheço. Tá limpando a casa? Senhor, que eu te conheço. Tá capinando? Senhor, que eu te conheça, que eu te conheça. Até no texto mesmo, você tá rezando o texto, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aí entre um texto e outro você fala, Senhor Jesus, que eu te conheça, né? Não faz mal, né? Aí, no dia 13 do 5, o dia da consagração a Jesus pelas mãos de Maria, este o tão esperado dia por vocês, né? E, por fim, é isso, né? O dia da consagração, dia 13 do 5, dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, estas são as orientações, as práticas da consagração a Nossa Senhora, tá certo? E outra coisa, gente, que eu não falei aqui, viu? Para finalizar aqui. São Luís Maria Grignion de Montfort, ele dá um conselho aqui no tratado, lá no capítulo 8 mesmo. Ele fala que ele prefere para as pessoas que são mais arrogantes, né? Arrogantes não, perdão, eu vou citar a palavra que ele fala, orgulhosas, que gostam de ver motivo em tudo para falar, você não vai fazer isso por causa delas, mas você vai fazer isso porque faz sentido, viu? Você falar que é consagrado a Jesus por meio de Maria, certo? Então é isso, por isso que sempre o irmão aqui, o Abicael e os outros irmãos colocam o dia da consagração a Jesus pelas mãos de Maria, porque São Luís Maria Grignion de Montfort dá esse conselho.
que sempre você fala, eu sou consagrado a Jesus por meio de Maria. Porque sempre tem aquela confusão de que, uma pessoa que, até mesmo dentro da Igreja Católica, que vê assim, nossa, você é consagrado a Maria, né? Não é exagero demais, não, não é, né, radicalidade demais, não. Não é. Mas, ao mesmo tempo, você, para evitar esses comentários, esses falatórios, como diz aqui no tratado, você fala a Jesus pelas mãos de Maria. Temos aqui alguns avisos importantes. Você pode descer, irmão. Quem? Abigail, pode falar, irmão. Pronto. Obrigado, Juninho. Sobre as práticas, né, que o Juninho acabou de explicar, a gente vai estar colocando mais informações na próxima semana, né, quando estiver mais próximo, em relação às orações, em relação às leituras, né, tem um livro de exercício que traz uma meditação diária para estar ajudando a gente a fazer essa meditação a cada dia das práticas, então a gente vai estar enviando lá no grupo e deixando isso mais claro também. Aí pode surgir a dúvida, né? A gente acabou agora aí o tratado, os 8 capítulos, o que que a gente vai fazer agora? Então, vão ter mais algumas formações voltadas para os temas dessa semana, né? O desapego de si, o conhecimento de si, o conhecimento de Nossa Senhora e o conhecimento de Jesus Cristo. Então, a gente está pensando em trazer algumas coisas que, por mais que você já tenha uma caminhada, você vai ser impactado de alguma forma, vai ter alguma novidade, certo? Não vai ser algo repetitivo. A gente sempre tenta inovar nesse sentido de trazer uma informação a mais do que se costuma ver no, nesses temas, né? Então fica o convite também para não desanimar, continuar perseverando aqui junto com a gente. E aí, em relação aos avisos, né? Que em relação às blusas e às cadeias, quem pediu e ainda não pagou tem o prazo aí até amanhã, para a gente estar pedindo ainda essa semana, a gente receber o mais rápido possível. Aí, em relação à carta, né? A gente decidiu testar esse ano, fazer aí aos poucos, para que a gente possa caprichar na letra, para que a gente possa não deixar acumular, né? Que é um texto grande, então apesar de a nossa última formação ter sido há pouco tempo, provavelmente não deu tempo aí de ler tudo ou de escrever os parágrafos que a gente tinha pedido. A gente acrescenta mais alguns, mas com a consciência de que a próxima formação vai levar um pouquinho mais de tempo para acontecer, né? Vai ser somente na quarta que vem, é uma semana, então acaba passando um final de semana que acaba sendo um tempo propício, né? Que geralmente sobra algum tempo para fazer alguma coisa, fazer uma leitura. A gente pede que quem não terminou o tratado, quem não conseguiu terminar a carta, continue se dedicando ao longo desse período que a gente ainda tem muito tempo pela frente até a consagração em si. A gente faz essa compactação dos temas mais pela questão dinâmica, né? Mas a leitura pode e deve, né, ser continuada. E em relação à próxima formação, eu já falei, né? Vai ser próxima quarta-feira, e também é o início das práticas dos 12 dias preliminares. Então, a gente já vai estar falando sobre o desapego do mundo. Aí eu vou passar só para vocês verem os parágrafos, né? Para continuar a escrita. E fica aberta as dúvidas, se tiver alguma.